Respira fundo, se prepara e toma essa. Jornalista estupidamente famoso explana um caso perturbador que aconteceu no São Paulo nesses últimos dias e envolveu também um jogador do Palmeiras na situação. E esse pequeno detalhe tornou o caso mais chocante ainda, e eu vou te mostrar e explicar o porquê. E vou falar também sobre mais um chapéu no São Paulo que fez a alegria dos rivais. Só que tem um detalhe nessa história. Enquanto os rivais riam e tiravam sarro da cara dos São Paulinos, aconteceu o inesperado. Me aguarde que eu já te conto. E eu vou te mostrar também uma mensagem que eu recebi sobre uma possibilidade de reforço. E mais uma vez eu vou falar sobre uma tática secreta do John Textor, que se aplicada a partir de agora, vai salvar o São Paulo. E essa fórmula é mais eficiente que SAF. E só um recado para os rivais. Vão procurando uma cama para se esconder embaixo, porque se isso acontecer no São Paulo, a má fase vai acabar e o bicho vai pegar. Então, meu amigo Hernan Crespo trazendo uma novidade para quinta-feira ou nem tão. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. E aí, a boa notícia do vídeo e a boa notícia do título e a notícia ruim é a seguinte, ó. O Atlético Nacional, que é o nosso adversário na próxima fase da Libertadores, acaba de perder 2 jogadores. Eles perderam um atacante chamado Kevin Viveiros e um zagueiro chamado Felipe Aguirre. Essa é a boa notícia, porque esses jogadores desfalcam o time do Atlético Nacional. Só que a má notícia é que esses caras foram para o Atlético Paranaense, que é o nosso adversário na Copa do Brasil. Então, eu não sei. Bom, se bem que a gente torce mais pela Libertadores, né? E ainda tem mais. O Atlético Nacional pode perder ainda um dos seus principais atacantes, que é um tal de Marino Inestrosa, que é um cara muito cobiçado no mercado lá cobiçado, um monte de gente está interessado, não pode perder. Então a gente vai enfrentar o Atlético Nacional com 3 ausências, né? 3 desfalques, jogadores 2 que já deixaram e com certeza já não vão estar, e um que pode sair. Só que quando a gente for pegar o Atlético Paranaense é o contrário, porque a gente vai ter dois jogadores, o Atlético Paranaense veio com 2 reforços. Eu falei para vocês, para mim, como torcedor, depois que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil de 2023, sinceramente, a Copa do Brasil para mim sempre foi, na verdade para nós, São Paulinos, sempre foi um campeonato menor, né? Porque, tô falando lá de trás, porque não precisava, era Libertadores que interessava, era muito mais importante disputar Libertadores. Tanto que os melhores times do São Paulo, da história do São Paulo, lá de 92, 93, 2005, não jogaram Copa do Brasil, porque o São Paulo jogava Libertadores. Só que eu reconheço que a Copa do Brasil ganhou um peso imenso, não só como campeonato importante, né, o segundo mais importante do Brasil, mas pela parte financeira também. Então, e tinha questão de honra para o São Paulino de jamais ter vencido a Copa do Brasil. Era uma vergonha, sem lembrar que, olha só, gente, a vergonha para o São Paulo era não ter conquistado a Copa do Brasil, que eu já achava o máximo da vergonha. Imagina agora, olha como as coisas pioraram. Agora a gente vê obrigado a ver as festas juninas do São Paulo, o que acontece lá. Então, depois que o São Paulo faturou a Copa do Brasil, no atual momento do São Paulo, clube endividado, falido, com um bando de incompetente administrando e destruindo o clube. Para mim, essas 3 competições, se eu pudesse abrir mão de uma, abriria a mão da Copa do Brasil, colocaria jogador que não tá jogando, pouparia quem tá para se lesionar, focaria na Libertadores, mas principalmente em tirar o São Paulo da zona da parte de baixo da tabela, porque eu já falei para vocês e muitos dos amigos concordam comigo, para mim não existe vergonha maior do que ser rebaixado. Você pode ser campeão do Mundial 3 vezes, você pode ser campeão da Libertadores 3 vezes, você pode ser campeão da Brasileiro 60 vezes, mas vai estar lá no currículo do seu time o rebaixamento, e isso que eu não espero ver. Se um dia isso acontecer, espero não estar aqui entre vocês para ver o São Paulo rebaixado. Eu acho que agora, dependendo do que acontecer, como é que for o desempenho, essa janela de transferências aí, porque né, o lance dessa janela, gente,
é o que a gente conversa, né? Não é uma questão só do São Paulo não contratar ninguém ou só contratar barrigudo em fim de carreira, ou que tem empresário amigo do Rui Costa. O problema dessa janela é que os outros times vão contratar. O Palmeiras vai contratar com os 200 e poucos milhões que ganhou. O Flamengo vai contratar. O Fluminense, depois que venceu a Inter a Inter de Milão, o presidente deles falou que o problema financeiro do ano está resolvido. Com que o Fluminense ganhou esse ano, só disputando o Mundial, os problemas financeiros do Fluminense em 2025 estão resolvidos. Então os outros times vão se reforçar e a gente com os cabeça de bagre que o Casares contrata e o Rui Costa e o Belmonte contratam. Esse é o problema, porque não é só a gente não contratar e perder jogador por dinheiro de pinga, são os outros times se reforçando. Esse que pra mim é o principal problema. Vamos falar do Alan Franco? Seguinte, gente, desde ontem o Alan Franco pode assinar pré-contrato com qualquer time já. Porque o contrato dele se encerra no final do ano e vocês sabem, quando faltam 6 meses para o contrato acabar, ele pode assinar um pré-contrato. Ontem na live, que a gente estava trocando ideia com os amigos, o pessoal falou, Barolo, ele vai pro Sevilha, vai não sei para onde, vai pra Europa. O que eu apurei hoje, eu tinha visto ontem, mas eu esqueci de falar, é que o Alan Franco, na verdade, se você for ver, eu acho que eu até já comentei no vídeo, não vou me lembrar, lógico, mas o Alan Franco já demonstrou vontade de ficar no São Paulo. Porque ele disse que eu vi uma entrevista dele, inclusive, faz pouco tempo, ele falando que ele se sente em casa, que ele é um cara que ele conquistou o espaço, ele foi aos poucos gostando do clube, ele tem uma gratidão pelo clube. Até, inclusive, eu gostei dessa entrevista dele. Ele é um cara muito querido no elenco, por isso que quando ele teve aquela briga com o André Silva, todo mundo ficou surpreso. Então ele demonstra uma vontade de ficar no São Paulo. O São Paulo, a diretoria, lá o bando de incompetente, eles acreditam numa renovação de contrato justamente por causa dessa vontade que ele já demonstrou de ficar. E ontem na live teve um amigo que comentou, Barolo, o Alan Franco tá querendo ganhar não sei quanto, aí não é possível, não pode pagar aí tanto isso pra um cara desse. E eu alertei esse amigo na live pelo seguinte, eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora, mas eu já vi acontecer várias vezes quando eu trabalhava no jornalismo. Eu já vi muitas vezes pessoas X, Y, Z divulgarem que o jogador está pedindo lá em cima justamente para queimar o filme do jogador com a torcida. Então, eu sempre peço para vocês, tomem muito cuidado quando vocês ouvirem uma informação, não renovou porque o cara está pedindo não sei quanto. Tome cuidado quando você ouve esse tipo de informação, porque eu já vi dirigentes ligando para jornalistas, mentindo, falando que o fulano, ciclano, e não é só do São Paulo não, viu? Não é só do São Paulo. Aliás, o que eu vi não era do São Paulo, não era dirigente do São Paulo. Ligando para jornalista amigo meu, falando, o fulano pediu tanto para renovar. E esse amigo jornalista era amigo do jogador. E foi cobrar o jogador, amigo de conhecer família e tal. O jogador falou assim, é mentira, esse diretor aí quer me ferrar com a torcida. Então, eu nunca mais tirei isso da cabeça e eu vi acontecer isso outras vezes. É bom sempre tomar cuidado. O que eu ouvi foi o seguinte, que eu apurei foi o seguinte, ele quer ficar, o São Paulo quer um contrato de 2 anos com ele, inclusive, essa diretoria, esse bando de incompetente, pelo menos já fez isso, ofereceu um aumento de salário para o Alan Franco de mais de 50%. Então, estaria, né, no condicional sempre, estaria tudo encaminhado para uma renovação de contrato do Alan Franco. A diretoria do São Paulo não está preocupada, isso que me preocupa, né? Porque quando eles não estão preocupados é que acontece as M's, mas estaria tudo encaminhado, eles estão conversando já há algum tempo e deve se definir logo, porque a diretoria não está preocupada de assinar um pré-contrato com outro time, justamente porque ele já revelou o desejo de ficar no São Paulo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se essa diretoria incompetente perdeu o Alan Franco, aí, gente, sinceramente, aí não tem festa junina que vá segurar esses incompetentes aí. Quer dizer, vai, né? Porque eles não vão sair nunca, mas espero que pelo menos dessa vez, essa grande M, eles não façam de perder o Alan Franco, que pra mim é o nosso melhor zagueiro. Tá em melhor fase que o Arboleda. O Arboleda também é um ótimo zagueiro, eu gosto muito do Arboleda, mas o Arboleda oscila muito. O Alan Franco conquistou um espaço, eu acho fundamental, até porque o São Paulo não tem zagueiro, na base não tem zagueiro. É fundamental que o São Paulo renove com o Alan Franco. Não sei se você pensa igual, se você pensa como eu, mas eu acredito que sim, que você pensa como eu. Aproveite! 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nesta quinta-feira, mais um treinamento e uma atitude curiosa do técnico Hernan Crespo. Hernan Crespo colocou nessa quinta-feira treinamento em 2 períodos para os jogadores. Então,
O São Paulo vai trabalhar na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda e também no período da tarde também terá trabalhos. Isso aconteceu também na última terça-feira, é o Crespo colocando os jogadores para treinar em 2 períodos justamente para tentar maximizar esse tempo que ele vai ter com os jogadores nesta intertemporada. A ideia é justamente pegar toda a sua metodologia de jogo, tudo que ele pensa para essa equipe, as ideias que ele tem para cada jogador, alinhado com o conhecimento de comissão técnica, de dia a dia, de trato com os atletas. A ideia justamente é maximizar todo esse tempo que ele terá com os jogadores. Então nessa quinta-feira a equipe treina na parte da manhã, a partir das 10 horas, e aí mais tarde também a partir das 3, 4 horas, terá um novo treinamento. É o Crespo botando a mão na massa, querendo trabalhar bastante com o elenco. Ele já tem tentado algumas coisinhas, a gente já falou, por exemplo, do esquema com 3 zagueiros que ele deve adotar no início da sua passagem. Falamos também sobre o Lucas Ferreira atuando mais como ala, tanto pela direita quanto a esquerda, também tem sido uma alternativa que ele tem testado durante os treinamentos. Ele também ficou próximo do Rian Francisco, justamente para tentar potencializar o jovem jogador. Marcos Antônio e Alisson largam na frente para serem a dupla de volantes. Pablo Maia também chegou a ser testado na linha dos 3 defensores ali como um zagueiro da sobra. Enfim, algumas alternativas que ele vai tentando, vai conversando, vai tendo ali dentro do grupo. Nada, o Crespo é importante trazer. O Crespo, ele é o cara que ele não vai com aquilo e ponto final. Por exemplo, o Zubeldia. Para o Zubeldia, o Ferrares virou lateral e ponto. O Crespo não teria essa atitude. São perfis diferentes. O Crespo é mais maleável. O que ele tem agora, se não dá certo, ele corrige. Ele não tem esse tipo de problema. Então, por exemplo, essa do Pablo Maia numa linha com 3 zagueiros. Se ele vê que realmente não está dando certo, porque o Pablo o Pablo ainda tá pegando mobilidade, né? O volante precisa muito de mobilidade. Então ele ainda tá pegando ritmo e tudo. Então, nesse momento de ritmo, ele estaria recuando uma casinha para jogar na zaga, mas futuramente, logo, conforme ele for pegando, né, mais cancha, ele vai lá para frente. São tudo testes. Ele tá conhecendo o elenco, tá vendo as variações, tá vendo o que pode ser feito. Então é assim que o Crespo está trabalhando e trabalhando muito nestes primeiros dias como técnico do São Paulo. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, vou contar sobre Carlos Vinícius e vou contar também sobre Biel. E querendo ou não, são informações mais envolvidas que envolvem também o rival. E vou trazer uma informação agora sobre Lucas Prato. Lucas Prato, ex-jogador do São Paulo, ex-atacante do São Paulo, teve uma passagem recente, mas nem tão recente assim. Ele está livre no mercado. Ele saiu recentemente do Olímpia do Paraguai, acabou rescindindo lá seu contrato, acabou o contrato lá com a equipe paraguaia e agora está livre no mercado. Ele que tem passagens por Atlético Mineiro, Vélez da Argentina, River Plate, recentemente, inclusive ele estava na final em 21 contra o Flamengo. É um centroavante que já tem uma certa idade e muitos torcedores do São Paulo começaram a falar sobre essa situação. Alguns pedindo a volta do Prato. Acho que para mim realmente não cabe neste atual elenco, né? De São Paulo tem o André Silva, tem o Dineno, tem o Rian Francisco que também pode ser utilizado, mas fica aí a informação. Lucas Prato tá livre no mercado. Você toparia a contratação do Lucas Prato novamente no São Paulo? Confesso que o Prato recentemente ele foi uma das minhas maiores decepções com a camisa do São Paulo, infelizmente. Porque ele jogava muita bola no Atlético Mineiro, era um centroavante ali matador. Quando ele chegou no São Paulo, eu falei, rapaz, olha aí, São Paulo contratou um centroavante, de nível. Vai ser um cara que vai jogar demais, vai deitar no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo, mas infelizmente acabou não dando tão certo quanto a gente esperava, mas sempre foi um jogador muito profissional. Na época ele acabou até saindo por problemas pessoais, algo envolvendo a sua filha lá na Argentina, acabou retornando para a Argentina e aí ficou-se essa lacuna, essa expectativa que não foi correspondida com a camisa do São Paulo. Quero muito saber a sua opinião sobre o Lucas Prato. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Carlos Vinícius, lembra dele? Recentemente negociou com o São Paulo. O São Paulo acabou não entrando em um acordo com o atacante, muito por conta das condições financeiras para que o negócio
acontecer, se ele quer vencimentos que o São Paulo entendem que são maiores do que gostaria de pagar, e viu uma possibilidade de mercado melhor na visão da diretoria, que foi o Dineno, já porque é um jogador que já estava familiarizado com o futebol brasileiro, dentro da realidade financeira também era um nome melhor, até porque eram as condições do negócio, uma vez que o Dineno topou reduzir os seus vencimentos em 30% em relação ao que ele recebia no Cruzeiro, e também por ser um contrato de risco. Seriam só 6 meses de contrato, caso ele bata as metas, ele renova por mais uma temporada. O Carlos Vinícius gostaria mais de um contrato longo para o seu novo time, então o São Paulo não queria fazer essas condições, por isso que acabou apostando no Dineno. E aí agora o Carlos Vinícius, informação dada lá pelo UOL que a gente confirmou junto ao staff, o pessoal que trabalha com o Carlos Vinícius, de que tem negociações abertas para ser reforço do Corinthians. O jogador está livre no mercado, ele tem 30 anos, o seu último clube foi o Fulham da Inglaterra, e aí o seu contrato foi encerrado no último dia 30, então ele está livre no mercado. O staff do Carlos Vinícius, e aí foi até assim que chegou ao São Paulo, está oferecendo o atleta para diversos clubes do futebol brasileiro. Isso porque o atacante entende que é um momento sim de voltar para o Brasil, porque o mercado internacional já não é mais atrativo, então agora o mercado nacional pode ser vantajoso para ele, até quem sabe, visando uma passagem na seleção brasileira. Lembrando que o Carlo Ancelotti está aí num novo trabalho, então tudo basicamente está começando do zero. E aí com isso ele foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians gostou e abriu negociações ali para a contratação do Carlos Vinícius. A tendência das conversas avançarem nos próximos dias e a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior consiga a contratação do Carlos Vinícius. E aí eu te jogo a pergunta: Carlos Vinícius ou Dineno? Você acha que o São Paulo se deu bem? Melhor a contratação do argentino? Deixe aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. O povo mais vem me fazendo é sobre o caso do Alan Franco. E aí, Renato, será que a gente vai perder o Alan Franco por Palmeiras mesmo? Porque a zaga do Palmeiras está esfarelada, né? E o Alan Franco é um baita de um jogador. E virou julho, estamos no mês de julho, e até agora nada aconteceu. Só que tem um detalhe, o Alan Franco não quer sair de São Paulo. E é exatamente por isso que ele ainda não catou uma caneta e assinou um pré-contrato com outro clube. Esse cara tem que ser valorizado e respeitado pela torcida, não é qualquer um que faz isso não. E o que está travando essa negociação é justamente uma dívida que o São Paulo tem com um dos empresários do jogador. O São Paulo está numa situação financeira tão desgraçada e vergonhosa que já está disputando com o Corinthians o troféu Senhor Madruga do futebol brasileiro. E falando em Corinthians, tem corintiano rindo da cara dos São Paulinos, porque na cabeça deles, o Corinthians meteu um chapéu no São Paulo. E eu duvido que você não está sabendo dessa história. Mas mesmo que esteja sabendo, meu amigo, você não sabe da minha opinião, então não pula essa parte. O São Paulo estava querendo um jogador chamado Biel, que era do Bahia, e agora está lá no Sporting de Portugal. De repente, o Corinthians pulou na frente, chavecou o jogador gostou da proposta e, a que tudo indica, vai assinar com o Corinthians. Os corintianos dando risada da cara dos São Paulinos, aí vai tomar o chapéu do Corinthians agora, já tomaram pelo Caio Paulista, né, quando o Caio Paulista foi pro Palmeiras, o Flamengo veio e tirou o Alexandro, que já estava indo pro São Paulo, e agora é o Corinthians, que vai tirar um jogador que o São Paulo queria. Só que caíram do cavalo. O negócio é o seguinte, quando a diretoria do São Paulo ouviu a proposta do Sporting, que eles estavam pedindo 7 milhões de euros, que dá o equivalente a 45 milhões de reais, a diretoria de São Paulo saiu correndo, como se não houvesse um amanhã. E aí, quando o Corinthians entrou para disputar o jogador, o São Paulo não estava mais em campo. Na minha opinião, esse jogador é uma aposta. O São Paulo não tem dinheiro para ficar fazendo aposta mais não. Que nem fez no Galopo e tantos outros jogadores aí. Chega, acabou. E se o São Paulo ainda tivesse nessa disputa, seria um alívio pra gente tomar um chapéu do Corinthians nesse caso. E como prêmio, o São Paulo tinha que dar o Jandrei por Corinthians, né, como agradecimento. O São Paulino tem outros motivos para esquentar a cabeça. Esse negócio de chapéu aí, que eles acham que deram chapéu no São Paulo, isso aí não quer dizer nada não, tá? Você quer um exemplo daquilo que a gente precisa esquentar a cabeça? É isso aqui, ó. Eduardo Tironi nos contou que, no mesmo dia em que Paulinho fazia o gol milionário nos Estados Unidos, na zona sul de São Paulo ocorria uma grande festa junina no Clube Social do São Paulo. Entre convidados, fogueira, bandeirinha e quentão, um vídeo surgiu em um telão exaltando o mandato do presidente Júlio Casares, o dirigente que teria resgatado São Paulo esportivamente.
Vou fazer uma pergunta. Será que teve quadrilha nessa festa junina aí? Bom, não vem ao caso. Uma rápida pincelada sobre o caso Paulinho no Palmeiras. Eu falei que esse cara foi uma aposta do Palmeiras. Ele, o Vitor Roque, né, são apostas que o Palmeiras fez e pagou muito caro por isso. Só que até nas apostas o Palmeiras se dá bem, rapaz. Olha a fase dos caras. O Palmeiras gastou 117 milhões pelo Paulinho, que chegou machucado, né? Ficou um bom tempo afastado, voltou, marcou esses gols aí no Super Mundial e se pagou. Agora vai ter que operar de novo, mas já tá pago. Pelo Vitor Roque, o rombo foi de 200 milhões de reais. Eu falo rombo porque o Palmeiras não vai recuperar esse dinheiro. Esse jogador é muito ruim. Só que mesmo assim, o Palmeiras pode se dar o luxo de tomar essas escorregadas financeiras aí. Porque o Palmeiras tem dinheiro e está sendo muito bem administrado. Por incrível que pareça, 200 milhões de reais para o Palmeiras não é nada. E o São Paulo consegue se ferrar, né, tomar prejuízo até em cima de jogador que vem de graça. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Daniel Alves, Rames Rodrigues, Lucas Moura e Oscar. Os casos recentes aí, Lucas Moura e Oscar, ganham quase 4 milhões de reais. Os caras estão no departamento médico. E só para você entender a gravidade da situação, eu vou traçar um paralelo com a mensagem desse seguidor chamado Everton André Santos. E sobre a situação do Everton Ribeiro, já pode assinar um pré-contrato. Tem como ver a situação? Everton Ribeiro, sim, ele mesmo, o meia de 36 anos de idade, que fez história no Flamengo e agora é jogador do Bahia. O contrato dele termina no final do ano e até esse momento ainda não foi renovado. E antes que você diga, pronto, lá vem o Renato com mais um idoso no São Paulo. Mas calma, é só para realmente fazer um comparativo básico aqui. O Everton Ribeiro, com seus 36 anos nas costas, jogou 32 partidas nessa temporada. Anota esse número. O Lucas Moura, com 32 anos de idade, jogou 13 partidas nessa temporada e o Oscar, com 33 anos, jogou 18 partidas. E se a gente somar as partidas do Lucas, 13, com as partidas do Oscar, 18, dá um total de 31 jogos. Os dois juntos não jogaram o que o Everton Ribeiro jogou esse ano aqui. O Everton Ribeiro sozinho jogou mais do que esses dois jogadores do São Paulo. E olha que interessante, o Everton Ribeiro é o meia ofensivo, peça de uma posição que o São Paulo não tem. Sinto dizer, mas um Everton Ribeiro com a camisa 10 no São Paulo teria mais utilidade hoje do que Lucas Moura e Oscar. Pronto, falei. E eu sei que ele não tá jogando bem no Bahia, né? Tá numa má fase, mas o cara aguenta ficar em campo. Ele não se machuca fácil. Lucas e Oscar juntos ganham quase 4 milhões de reais e o Everton Ribeiro ganha 1 milhão e 300. Tire suas próprias conclusões. Mas qual que é o modelo correto para essa diretoria festeira, né? É carnaval, os caras tá lá, é festa junina, os caras tá lá pulando a fogueira, dando risada, tomando um quentãozinho, contando um monte de mentira, né? Imagina, Júlio Casares salvar o São Paulo esportivamente, isso aí é uma piada. É um puxa-saquismo em cima do Júlio Casares inacreditável. Isso é uma vergonha. Isso vai inflando mais ainda o ego do Júlio Casares, que sim, acredita que está fazendo um baita trabalho. Meu amigo, se o ego do Júlio Casares se transformasse em água, alagaria o mundo que nem na época da Arca de Noé. Tá, Renato, mas qual que é o modelo correto para essa diretoria tirar o São Paulo do fundo do poço? Vamos lá. São Paulo gasta muito dinheiro com jogadores. Vende mal a garotada da base e contrata jogador que chega de graça, a maioria deles, e tem um custo muito alto para manutenção. Salário alto, cara vive machucado, volta a dizer, Lucas Moura, Oscar Ferreirinha, Luiz Gustavo também, não sei nem por que ele ficou. Só esse povo que tá machucado, aí o São Paulo tá gastando quase 6 milhões de reais, isso é um absurdo. Mas o método, a fórmula, o segredo, como você preferir chamar, tá lá no Botafogo. O John Textor, ele tem uma equipe de scout tão boa que eles fazem um check-up, uma análise completa do jogador que eles querem buscar. E ninguém fica sabendo. Quando vê, o cara já está dentro do clube, o jogador é desconhecido, né? A maioria que chega lá é desconhecido, mas é um cara que está 100% fisicamente, é um cara com pouquíssimo histórico de lesão ou nada, um cara que vai se encaixar no esquema do Botafogo, porque o Botafogo tem um padrão exigido ali. E são jogadores novos, com custo baixo, tanto de salário quanto de preço. Os caras pagam muito pouco por esses jogadores. E como o cara chega com saúde e pré-adaptado àquele esquema, o cara joga bem. E quando o Botafogo vai vender, acaba vendendo por 3, 4 vezes o preço que pagou. O São Paulo fez uma coisa parecida em 2004 e você viu o resultado? O resultado tá aqui, meu amigo. Olha o resultado aqui, ó. Impressionante, né? A camisa tá meio amassada e tal, essa camisa...